gente, no mundo de hoje, a gente aprende que dependência é considerado uma fraqueza. Que a gente precisa ser autossuficiente, que a gente precisa ser forte, que a gente não pode depender dos outros, né? E a gente é ensinado a descobrir as coisas por conta própria, que a gente não precisa de ninguém, que a gente pode viver sozinho. Mas Deus não criou você para viver sozinho. Deus não criou você para ser autossuficiente, dependente, mas Ele criou para você depender de uma família espiritual. E hoje a gente vai falar como que é viver em comunidade, né? Que viver em comunidade é a resposta de Deus para a solidão, para a fadiga, para a derrota, para o desespero. Ter família é muito importante, né? É ter alguém para caminhar com a gente, para trabalhar com a gente, para cuidar da gente, para chorar com a gente, para sentir com a gente, para compartilhar experiências. E a gente é mais do que um corpo, a gente não é só um corpo. A gente é corpo, alma e espírito. E a gente tem necessidades, né, emocionais, necessidades espirituais. E muitas dessas necessidades a gente vai ser suprido na nossa família espiritual. Gênesis 2:18 fala: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Então quando Deus criou o homem, Ele já falou que não é bom que ele esteja só. E daí nisso criou uma companheira e falou que eles precisavam multiplicar, ter filhos, crescer, desenvolver. E em Romanos 12:5 fala que assim também em Cristo nós, que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então nós somos um corpo. Nós não somos uma pessoa sozinha, que vivemos sozinho. A gente precisa um do outro, né? O Senhor nos formou como corpo de Cristo. Então, quando eu me torno um cristão, eu não me torno um cristão apenas pertencendo a Cristo, mas pertencendo à família de Cristo, à família de Deus. E como família, né, a gente precisa de uns aos outros. A gente começou essa série na semana passada, né, e o pastor Tiago falou sobre a gente precisar de uma igreja família. Então não é só um lugar para a gente estar, para a gente frequentar, mas sim uma igreja que é família. E hoje a gente vai falar sobre a gente ter o suporte um dos outros, a gente precisar do suporte um dos outros, da gente suportar uns aos outros em amor, da gente ajudar uns aos outros. E é importante que a gente tenha suportes. E, por exemplo, né, é bom quando você tem alguém para fazer perguntas. Agora a gente vai estar no bloco Tari Responde. E a gente não tem o microfone para Julie. Para Julie. Contra regras, por favor. Julie, estamos aqui no meu divã, aqui no meu consultório. Qual é a sua pergunta, Julie? Eu chamo de pastora ou de psico? Pastora, né? Então, pastora, como que eu faço para ajudar alguém se eu não estou conseguindo nem me ajudar? Tá, isso é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu acho, sempre tem que todos nós temos algo para ajudar outra pessoa. Mesmo que a gente está passando por uma dificuldade, que a gente não está bem, sempre tem alguém, né? Sempre tem algo que a gente pode ajudar a outra pessoa. Então, a gente pode orar. A gente pode, eu vou falar mais um pouco, né? A gente pode chorar com a pessoa, a gente pode abraçar, a gente pode se importar. Então, mesmo que eu não tenha um super conselho, ou talvez eu esteja passando as mesmas coisas que o outro, a gente pode se abraçar e falar, estamos juntos. Né? Só o fato da gente estar, a gente demonstrar que a gente se importa, isso já é muito importante. Amém? Amém. É isso aí. Muito obrigada. Meu programa é tão chique, até tem uma vinheta com o meu nome, gente. Olha que chique. Muito bom. Estou na dúvida se eu chamo de psicóloga ou pastora. Qual é melhor?
Pisce ou pastora? Pastora Pisce. Deixa eu fazer uma piada, então agora quando foi na hora. Um dia eu fui fazer uma entrevista para o visto americano. Chique. E eu estava nesse processo entre pastora e psicóloga. Então eu estava deixando de ser psicóloga, né, e virando pastora. Num formulário eu escrevi pastora, no outro eu escrevi psicóloga. É sobre isso, e tá tudo ótimo. Hoje em dia todo mundo tem 2 profissões. Chega a mulher, né, uma americana assim, bravona, e falou: pastora, psicóloga. Eu falei: os 2. Graças a Deus eu passei no visto. Então, pastora, psicóloga. Pastora, acho que vai ser mais pastora hoje, porque psicóloga eu tô acostumado a não ter tanta gente assistindo. Normalmente então vai ser não, né? uma coisa mais pastoral, assim. Isso aí. Talvez vale para um lado meio caso de família. Me desculpa se for para esse lado, mas eu tenho uma polêmica aqui para trazer. Que, Polêmica. Assim, como que eu vou ali partilhar para alguém? Ó, pega aqui a história, pastor. Eu vou chegar para alguém, vem aqui, querido, vou te contar as minhas mazelas. Quero depender de ti e de ti de mim, um negócio de, sabe, compartilhar com a pessoa. Igreja. Sim. Aí, beleza, sendo igreja com a pessoa, vou lá, conto meus pecados dos mais cabeludos, as minhas histórias, a minha vida. Né? Ok, tudo aí normal. Chega o dia seguinte, a fulana sabe, o cicrano sabe e o beltrano também. Assim, um negócio meio grupal. Não foi aberto, mas vazou. Não sei o que aconteceu, assim, mas vazou. É aquele tipo, eu só vou contar pra você, e você não conta pra ninguém. Exatamente. E daí o outro fala, eu também só vou contar pra você. Daí vai contando só pra você, no fim todo mundo sabe. Então, primeira dica: escolha bem pra quem você vai abrir as suas coisas, né? Então, você vai contar os seus pecados mais cabeludos para pessoa que você acabou de conhecer, às vezes não é. Às vezes a gente joga até nos stories, não devia. Mas tem que ter discernimento. Então o negócio é ter discernimento. Com quem? E quem poderia ser assim na igreja? Estou na igreja, cheguei aqui agora, tô na porta. Oi, tudo bem? Não, para quem que eu tenho que chegar então? Então, a Bíblia fala da gente confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, na teoria, nós poderíamos confessar nossos pecados uns aos outros. Na teoria, né? Beleza. Mas eu acho, a gente acha que é saudável a gente buscar com uma figura de liderança, porque a pessoa vai ter essa, esperamos todos, em nome de Jesus, vai ter essa sabedoria, né, de guardar a coisa e não ficar compartilhando para os pares, né? Então, para o seu discipulador, para o seu líder, né, para o assessor, para a pastora. Então, por exemplo, tudo que me falam, né, ali na salinha, eu não falo para ninguém, a não ser se eu preciso de uma ajuda da pastora Eliane, por exemplo, do pastor Luiz, que para eles a gente entende que para cima, né, para nossa liderança, isso não é fofoca, porque a gente está buscando ajuda. Agora, se eu conto ali, né, para o meu parceiro, pastor Samuel, você nem sabe o que aconteceu, isso daí, né, pode ser uma fofoca e não é bom. Então, assim, a dica é: tenha sabedoria para quem você vai abrir a sua vida. Fique em paz. Obrigado, pastora. Amém. Vá em paz. Ele levou. Que legal, galera. Vocês fizeram chaves assim. Faz de conta que eu não tô aqui. Eu tô tipo aquele gif do Nicolas Cage, assim, sabe? Pois não. Então, é que, sabe, eu nunca consigo adivinhar o que minha esposa está pensando. Às vezes, quando eu penso que ela quer isso, ela quer aquilo. Quando eu penso que ela quer aquilo, ela quer isso. E eu tenho essa dificuldade, assim, de conseguir entender os pensamentos e agradar minha esposa. E eu gostaria, assim, de um conselho para isso. Olha, um conselho. A sua esposa é uma pessoa maravilhosa. Vai embora, deixa os outros, que tem pergunta séria. Ai, ai. É combinado, tá, gente? Tá tudo bem entre a gente. Tem mais um? Tem. Boa noite. Boa noite, Guilherme. E o que eu faço quando, em alguma área da minha vida, ou em várias, eu não consigo confiar em Deus? Ou então, o que eu falo para alguém que chega para mim: puxa, Gui, eu não estou conseguindo confiar, descansar em Deus,
depender dele, o que eu falo para essa pessoa, o que eu faço com a minha vida? Ótimo. Então, quero te convidar a você participar mais da minha palavra, que eu vou falar mais sobre isso. Mas, uma coisa muito importante é a gente saber que tem muitas pessoas que Deus manda para andar junto com a gente nessa caminhada cristã. Então, quando a gente confia, né, em pessoas que estão aqui, que Deus mandou para a gente, é como se a gente estivesse também confiando no próprio Deus, né? E é muito importante a gente saber que sim, tem pessoas que a gente pode confiar e que a gente pode se abrir. Obrigado. Então, te convido a participar Já volto, da né? minha palavra aqui. Então, gente, muito obrigada. A banda. Gostei disso. O Lazier falou que o sonho é ter um quadro, uma área auditório. Gostei dessa coisa de ser apresentadora. Muito obrigada, gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né? A gente começou aí, né, do jeito mais leve ali para a gente conversar um pouco, mas muitas vezes a gente tem perguntas de como a gente pode se abrir, como a gente pode confiar, como que a gente pode suportar uns aos outros, como que a gente pode ser família, né? Então, hoje a gente quer conversar um pouco mais sobre isso. E eu gosto tanto, assim, é uma palavra que eu estou tão feliz de pregar, porque isso é muito a minha vida, né? Vocês sabem que eu cresci na igreja e eu não sei o que é a minha vida sem a igreja. Eu não sei o que é a minha vida sem eu abrir a minha vida para uma liderança, eu confiar em pessoas, eu caminhar junto, a gente trabalhar junto. E vale a pena, né? Então, eu preciso de uma família que ande comigo. Colossenses 2:6 fala: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Então aqui fala que quando a gente aceita Jesus, a gente continua a segui-lo, a gente continua andando. O andar com Cristo, ele é uma jornada. Ele não é algo que começa aqui quando eu aceito Jesus e termina aqui. Não, ele começa e ele termina só quando a gente chega no céu, né? E ele é uma jornada e ele é esse andar. O andar, ele traz segurança. O andar com pessoas, andar junto com pessoas, ele traz segurança. Não pedir permissão, então, mãe, te amo, se você está aqui me vendo. Mas ontem, minha mãe é uma senhorinha muito bonitinha. Ontem ela mandou lá no grupo das filhas: ai, que vocês não sabem que ontem eu caí. Da gente, ai, Jesus, né? Ela falou que estava com uma sandália lá, ia andar para sei lá, era uma quadra, 2 quadras, era pouco que ela ia andar, e torceu o pé, caiu, ralou o joelho, deu tudo certo, graças a Deus não quebrou nada, né? Que a gente sabe que senhorinhas, quando caem, a gente precisa cuidar. E eu fiquei pensando que se ela tivesse com alguém, ela não cairia. Quantas vezes ela, né, estava ali de mão dada com a gente, de mão dada com meu pai, e deu aquela tropeçada, deu ali aquela bambeada, e a gente deu aquela segurada e ela não caiu. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Quando a gente está andando com alguém e a gente dá aquela tropeçada, a gente dá aquela bambeada e a gente tem com quem falar, com quem conversar, isso traz segurança para a gente permanecer firme na caminhada. Né? Quando a gente está andando com alguém, isso também nos dá suporte. Eu lembrei, né, do meu marido, fez uma maratona, 42 quilômetros, correndo 4 horas e 21? 4 horas e 21, pensa você correndo 4 horas e 21, é isso. Ele estava lá, e daí ele falou que estava lá num momento, num quilômetro tenso, era, sei lá, uma subida, e daí ele estava ali, e daí uma pessoa falou: ah, você quer água? Daí ele falou: não, meu joelho está doendo.
E tô olhando para ele para ver se eu tô contando a história certa. Daí, não, meu joelho tá doendo. Daí o cara tirou tipo um gelol, spray, já passou no joelho e falou, vai lá, você vai conseguir. E isso levantou o ânimo dele, ele conseguiu continuar correndo. Daí outro momento ele estava ali, daí outra pessoa estava lá, sei lá, sofrendo lá, e ele lá, vamos lá, a gente vai conseguir, vamos, corremos junto. E são pessoas que não se conheciam, mas todos estavam indo para o mesmo objetivo, né? Um amigo nosso que já correu várias maratonas, ele chegou antes, né? Porque ele já corre maratonas há mais tempo. Ele chegou antes e daí eu estava ali acompanhando, né? No GPS, onde o Ti estava, e daí a gente viu que ele estava quase chegando, e o menino já tinha corrido 42 quilômetros, foi lá até onde ele estava, faltando 2 quilômetros, 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouquinho, e foi correndo para... Não, você vai conseguir ir acompanhar esses últimos quilômetros, esse último quilômetro para dar aquela força. E isso né, quando a gente fala de uma maratona, quando a gente fala de uma corrida, isso é muito parecido com a nossa vida cristã, né? E são pessoas que não se conheciam, mas tinham o mesmo objetivo de cruzar a linha de chegada depois de 42 quilômetros. E nós somos as pessoas, às vezes a gente não se conhece, às vezes a gente se conhece bastante, mas independente se a gente não se conhece, todos nós estamos aqui juntos para o mesmo objetivo, o objetivo de 42 quilômetros de vida cristã, né? Da gente chegar no céu, na nossa linha de chegada lá e falar, eu venci. E é muito importante quando nós temos pessoas que estão correndo junto com a gente, estão lá nos acompanhando, dando esse suporte, dando essa segurança. Tem uma frase que fala que sozinho você anda mais rápido, mas com pessoas você anda mais longe. Meu marido que o diga, minha perna é muito mais curta que a dele. Então quando ele está andando comigo, ele tem que tipo, ok, é nesse passo. Eu falei, sua perna é muito maior, eu tenho que fazer assim para andar. Então quando ele está andando comigo, ele anda mais devagar. Mas quando a gente está andando, conversando, a gente vai embora, né? E você já deve ter tido essa experiência de você estar andando, tipo, você fez uma caminhada longa sozinho. Não pesou muito mais do que quando você fez essa mesma caminhada longa com alguém? Não fica muito mais leve, não fica muito mais gostoso quando a gente está ali conversando, quando a gente está ali acompanhado? Então, né, você viver como cristão e viver sozinho não combina. Os discípulos, eles andavam com Jesus e ao redor de Jesus andavam uns com os outros. Então, quando eu ando com Jesus, eu ando junto com outras pessoas que também estão andando com Jesus. Então, é muito importante a gente ter essa noção, essa ideia de que é impossível eu seguir a Jesus sem eu andar lado a lado com outras pessoas. E, gente, é muito bom que são pessoas diferentes de mim. Se eu andasse apenas com pessoas iguais a mim, coitado desse grupo, porque não ia ser um grupo fácil, né? Agora, quando eu estou ali andando com outras pessoas que são diferentes de mim, isso me estica, isso me anima, isso me ajuda, isso me faz crescer. Hebreus 10, 25 fala, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, a gente tem vivido dias de desigrejados, pessoas que se dizem cristãs, mas que não frequentam uma igreja. E a gente percebe aqui, vendo em Hebreus, que isso não é de hoje, né? Isso já está lá desde a Bíblia, né? Mas está ali o escritor de Hebreus falando, claro, não deixemos de nos reunir como igreja. Você foi feito para viver em comunidade. Às vezes, beleza, está gostoso ali no sofá, na sua cama. Ai, vou ter que ir para a rede jovem, vou ter que ir para a igreja. E daí, você está de parabéns, porque você venceu a sua preguiça e você veio. Você de casa, onde está? Estou aqui no Lucas mesmo? Você de casa, se você podia estar aqui, esse é o meu puxão de orelha, com todo carinho.
Sábado que vem te espero aqui. Porque se você está em casa, se você não participa da igreja, sendo que você pode, você não está cumprindo o ser cristão na sua totalidade. E, gente, não é sempre fácil ser igreja. Não é sempre fácil ser família. Né? Pergunta pro meu marido, é sempre fácil ser casado comigo? Hoje é um dia fácil ser casado comigo. 2 dias atrás não era tão fácil. Mas não é bom ser casado? Então, ser igreja nem sempre vai ser fácil. Às vezes você vai... Alguém vai responder você meio assim. Às vezes você vai tentar falar com alguém, a pessoa vai te dar um corte. Às vezes você vai dar uma ideia, a pessoa não vai fazer a tua ideia, vai fazer diferente. Gente, mas é muito bom viver em comunidade, viver em igreja. A gente foi criado para viver. Deus criou nós seres humanos como seres sociais. Quem você lembra do que você passou no ano de 2020, ficando sozinho? Se você é que nem eu, você até falou, não preciso de pessoas. Estou aqui de boa, não preciso ficar negando rolê. Eu estou aqui, vou ficar aqui de pijama o dia inteiro. Mas, gente, é bem melhor quando a gente está junto com as pessoas. Mesmo eu, que sou aqui uma pessoa... Como que eu posso falar? Menos social. Meu marido falou bonito. Menos social. É bem melhor estar aqui com vocês. Olhando no olho, podendo abraçar, podendo conversar, podendo trocar ideia. É bem melhor. Meu marido sofreu na pandemia, posso falar aqui. Ele chegava e falava, gente, eu quero fazer um rolê, quero convidar pessoas, quero sair. Mas viver em comunidade é a resposta de Deus para a solidão. Deus te criou para você viver em comunidade. Para você ter pessoas, para você conversar com pessoas, para você ter amigos. Não é bom que o homem esteja só. E esse viver em comunidade é essa resposta para a solidão. Você não precisa ficar sozinho. Você não precisa ficar em solidão. E é muito difícil a gente crescer sem os outros. Então eu fiquei pensando nisso, né? Quando nasce uma criança, né? Nasceu meu filho, minha filha. Se eles tivessem ficado sozinhos, o que ia acontecer com eles? Ia morrer. Porque quando é um bebê, o bebê não consegue se alimentar, não consegue se trocar, não consegue se virar. Então, morreria por diversas coisas. Então, ele precisa de pessoas para viver. E hoje em dia, não, eu sou maduro. Então, um crente que acabou de nascer, ele precisa de pessoas que vão ajudar ele a crescer. Ah, não, eu sou um crente maduro já, não preciso. A gente precisa. Eu sou uma crente madura já. Mas eu preciso de pessoas que me fazem crescer. Né? Se eu ficar sozinha, eu vou ficar achando que eu estou bem assim, que eu não preciso mais crescer, que está tudo bem. Quando a gente está com o outro, isso nos ajuda a crescer. E por isso é importante a gente fazer parte de uma célula. Então, às vezes, você está aqui, você está vindo já há meses e você não faz parte de uma célula. Né? A gente está de férias na célula, mas a célula não parou. Né, os grupos de célula estão aqui online, espero, né, as orações, você marcar tempo. Hoje a gente chegou aqui 5 e tanto, tinha vários discipulados acontecendo. Que alegria isso! A gente vê que mesmo a gente em férias de célula, as células estão acontecendo. Né? Não está acontecendo a reunião em si, mas está acontecendo a célula. E as células já vão voltar, né, mês que vem. As pessoas estão com saudade das células. Isso aí, pode falar um amém. As férias grandes foram boas para você ficar com saudade da sua célula. É isso aí. E então, às vezes, você está aqui já faz tempo e você não procurou uma célula. Essa série é para você sair com vontade de fazer parte de uma célula. As células são muito legais. As células fazem a gente conhecer pessoas, a gente ter relacionamento, a gente fazer amizade, fazer amigos. Você sair com pessoas, você conversar. Gente, você está sozinho, viu uma rodinha? Entra na rodinha, fala, oi, meu nome é Tariane, estou aqui e tal. Se você é a rodinha, chega uma pessoa, abre a rodinha, fala com a pessoa, conversa com ela. Né? Então,
é muito importante que a gente acolha as pessoas, que a gente suporte um ao outro, que a gente, né, esteja cercado de pessoas que nos ajudem a crescer em Deus. Se você chega aqui e vai embora, e você não faz amizade, e você só tem amizade com pessoas de fora, vai ser muito mais difícil você criar raízes aqui. Você crescer em Deus. Então, realmente, eu quero te animar a você se cercar de pessoas que te ajudem a crescer. Quando eu era adolescente, eu tinha um grupinho, meu grupinho de amigas, e a gente até tinha nominho, aquela coisa bem adolescente, assim, bem legal. E a gente fala que a gente criou células, porque a gente ia na casa uma da outra, mas aí cada vez não tinha uma líder, porque senão a gente brigava, né? Afinal, meninas, adolescentes. Então, a gente ia, cada semana era na casa de uma amiga, de uma delas, e daí a dona da casa fazia uma palavra, a gente tinha uma pastinha. A gente era um exemplo, olha só. A gente tinha uma pastinha, daí a gente chegava, preparava a palavra, daí a gente dava a palavra para os outros impresso assim, e daí fazíamos a palavra, líamos a Bíblia, né? Tinha lá o ponto, tinha o título, tinha a palavra, era bem bonitinho. E isso me ajudou a ter raízes aqui. Quando chegou lá, né, a adolescência, que é esse momento que às vezes a gente fica lá meio perdido, eu tinha raízes aqui. Minhas melhores amigas eram aqui de dentro. Quando eu virei, né, quando fui crescendo, fui jovem, todos os meus rolês eram com pessoas aqui, eram com amizades aqui. A gente está chegando a Campáscoa. O Campáscoa é uma oportunidade sensacional da gente fazer amigo, porque a gente vai estar lá 4 dias, tendo que olhar um para a cara do outro. Esses dias chegou uma pessoa, não sei se você está aqui, você está, não precisa se, né? Mas o menino falou, não, porque eu não conheço ninguém. Falei, não. Você tem uma célula? Não, não tem. Então a gente tem que arranjar uma célula para você. Se você é a pessoa que está aqui, se você ainda não tem célula, lembre que você precisa da célula, tá? Eu falei, não, até o Acampáscoa você vai arranjar um amigo. E se não arranjar até o Acampáscoa, no Acampáscoa você tem que arranjar amigo. Gente, é 4 dias da gente convivendo um com o outro. E é muito bom. Você vai ter, né, a oportunidade de você crescer, né, em paciência, em longanimidade, com o abençoado do saquinho, com o amigo que ronca, com a amiga que liga o secador às 5 da manhã. É ótimo. Mas, ao mesmo tempo, vai ter muita coisa legal também, que você vai conhecer pessoas. Então, gente, já falei bastante. A pior punição que alguém pode sofrer é ir para a solitária. Então, quando a pessoa lá está presa e precisa de uma punição maior do que ser preso, para onde ele vai? Para a solitária, para ele ficar sozinho, sem ninguém, isolado por, sei lá, meses. A pessoa definha, a pessoa entra em depressão, a pessoa fica mal, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Acabei de sentir uma coisa aqui, feche seu olho. Eu sinto que tem pessoas aqui que têm sentido no seu interior, como se você tivesse preso numa prisão, numa solitária. Eu sinto que o Senhor está hoje te tirando desse lugar. Emocionalmente, espiritualmente, você se vê preso numa solitária. Esse é o momento de você sair desse lugar. Todo mundo de olho fechado. Se você está se vendo nessa solitária, está todo mundo de olho fechado, levanta a sua mão, que eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar para essas pessoas que estão de mãos levantadas, que elas saiam desse lugar em nome de Jesus. Se veja saindo desse lugar. O Espírito Santo está indo te encontrar no seu lugar de solidão, está te tirando desse lugar. Sinta o Espírito Santo tirando você desse lugar. O Senhor está te libertando agora. Você não é para viver sozinho. Essa solitária foi o inimigo que está te enganando. Ele está te enganando. Não é lugar para você viver.
veja o Espírito Santo te tirando. Veja o Espírito Santo te tirando desse lugar. Em nome de Jesus, eu quero declarar: Senhor, tira essas pessoas desse lugar. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Pode abaixar sua mão. Em nome de Jesus, amém. Nós somos feitos para viver em comunidade, com pessoas. Eu quero falar especificamente para essas pessoas que levantaram suas mãos. Se você não conseguiu ver o Espírito Santo te tirar desse lugar, vem falar comigo. Ou vem falar comigo no final, ou me manda uma mensagem. Porque eu sinto muito forte que foi uma armadilha que o Senhor colocou você, para você estar nesse lugar. E o Senhor te tirou hoje. Se você não se viu saindo dessa solitária, vem falar comigo, beleza? Amém. Eu preciso de uma família que trabalha comigo. Nós somos feitos não apenas para viver junto, para estar junto, mas para a gente trabalhar junto. Efésios 2:10 fala: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticarmos. Eclesiastes 4:9 fala: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Gente, quando a gente trabalha junto, é muito mais gostoso. Quando a gente está junto, você tem que fazer uma atividade chata. Você está sozinho, é muito pior do que se você está lá com alguém. Se você está lá com alguém, é muito mais gostoso, é muito mais divertido, né? Imagina, né, você precisa estar junto com pessoas servindo. Então eu fiquei pensando, imagina se o Gui e a Lou estivesse lá sozinho, tendo que fazer a Summer Night na semana passada. Vocês iam conseguir? Não ia conseguir. Nós tínhamos 92 adolescentes no estacionamento 2. Pode dar um aplauso, foi muito bom. Coitado deles, eles já ralaram bastante, mas se não tivesse uma equipe fantástica dos obreiros, obrigado aos obreiros que fizeram tudo. Se não tivesse essa equipe de obreiro, não ia rolar. Metade das ideias não ia ter, porque, né, mais cabeças pensam mais, e metade do trabalho não ia fazer, né, não ia ter como. E como é bom quando a gente tem pessoas que a gente pode contar, que a gente pode trabalhar junto, que a gente pode ter ideia, que a gente pode se divertir. Hoje a gente teve a ação do impacto. Quem você estava lá na ação do impacto hoje? Imagina se o Ali fosse sozinho lá no centro comercial. Vocês acham que ia rolar? Ia conseguir falar com uma, com outra. Mas a gente estava, sim. A gente estava com várias pessoas, acho que eles estavam em 13, e eles conseguiram ministrar aproximadamente 35 pessoas, 25 pessoas nos carros, mais 10 pessoas na rua, e estavam lá orando. Então, estavam lá pessoas, tinha 1, 2, 3, 4, 5, fora os outros que não estavam no vídeo, fora quem estava filmando, né? E podendo ministrar, esse é só um recorte do que aconteceu hoje. E quando a gente ministra em conjunto, a gente vai muito mais longe. Então, viver em comunidade é a resposta de Deus para o cansaço. Talvez você está se sentindo cansado, você está se sentindo sobrecarregado. Talvez porque você está se sentindo sozinho e ninguém está te ajudando. Talvez você ainda não faça parte de uma célula, você ainda não tem um discipulador andando com você, carregando o teu fardo. E talvez você até vá numa célula, mas você só está frequentando, você não participa, você não faz parte. Então eu quero te animar a você realmente fazer parte, né? Se você né, já foi para o encontro, já está fazendo, né, vencer, paternidade e tudo mais. Gente, serve na casa. É tão bom quando a gente está servindo junto com o outro, quando a gente, né, tem atividades. É muito interessante, a gente trabalha com pessoas faz muitos anos aqui na igreja. E a gente percebe que quando a pessoa está ociosa, isso faz com que a pessoa fique muito mais cansada, muito mais desfocada. Gente, as pessoas mais animadas que a gente tem, que a gente trabalha pra gente, são os que mais trabalham, não é verdade, amor? Os que mais trabalham são os mais animados.
E a pessoa que mais reclama, que mais está se sentindo sobrecarregada, cansada, é a pessoa que não faz nada. Então, gente, é muito bom, né? Participa. Gente, é isso aí, faz parte, frequenta. Gálatas 6:9 fala: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então é muito importante que a gente não se desanime, porque a colheita vai vir, né? A gente fazer o bem, a gente apoiar um ao outro. Nós precisamos de uma família que olha por mim. A gente precisa de uma família, né, que anda junto, que trabalha junto, mas que olha por mim, que está prestando atenção em mim, que está vendo as minhas necessidades. Filipenses 2:1-4 fala: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então a gente vai olhar um ao outro. A gente precisa de pessoas na nossa família cristã que vai me alertar de furada, que vai me defender, que vai me proteger, que vai me ajudar a continuar no caminho certo. Nós temos pontos cegos da nossa vida. Tem coisas que a gente não está vendo. A gente acha que a gente está balando, mas tem coisas que a gente não está vendo. Você já não aconteceu de você estar com, sei lá, feijão no dente, alface no dente, batom no dente, e chegar aquela pessoa e fazer... Você não está vendo, e você está lá, sorrindo, achando que está abafando. A gente tem uma história de uma amiga, uma das amigas do grupinho. Um dia eu estava na casa dela, e daí a gente almoçou, e daí ela tinha um feijão no dente, não falei nada, fiquei com vergonha. Daí a gente foi, né, passando a tarde inteira, e ela com feijão no dente, não falei nada. Daí foi lá no final da tarde, alguém, acho que ela foi atender alguém que estava, tipo... pedindo coisa na porta, e daí a pessoa falou que ela estava com feijão no dente, e ela virou para mim: Tariane, eu tô a tarde inteira com esse feijão no dente, você não me fala. Eu: desculpa, amiga. Gente, eu fiquei pensando, puxa, é muito melhor eu falar na hora, né, amiga? Vai lá, dá uma olhadinha no espelho e tal. Às vezes é uma coisa simples, e tipo assim, se teu amigo tá com o zíper aberto, se a amiga tá com o batom no dente, avisa. Isso é ser também família, tá? Mas às vezes você está vendo a pessoa entrar numa furada. Talvez você já passou pela furada, você já entrou na furada, você saiu da furada e você pode alertar. Alerta! Se você ouve conselhos das pessoas, você pode se poupar de furadas, né? Quantas vezes a gente dá conselho, a pessoa não segue conselho e entra na furada. Com todo amor, dá vontade de falar: te avisei. Normalmente eu não falo. Normalmente. Estou cada vez melhor em não falar. Já com certeza devo ter falado isso na minha vida. Mas é muito importante da gente se abrir para ouvir o conselho do outro. Da gente chegar, né? Discipulador, está acontecendo isso e isso na minha vida. Qual que é o teu conselho? Líder, está acontecendo isso e isso. Eu preciso falar tudo. Não, gente, você é livre. Só que quando você compartilha, você dá o direito da outra pessoa de participar da tua vida e de aconselhar você e de você poder crescer, de você poder ser melhor, fazer escolhas mais sábias. Eclesiastes 4:12 fala: sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada em 3 fios não se arrebenta facilmente. Gente, se a gente está andando junto, é muito mais difícil a gente entrar em furada.
né, a gente consegue vencer melhor as coisas, né? Viver em comunidade é a resposta de Deus para as derrotas. Às vezes você está lá sentindo, puxa, eu estou lá, derrota atrás de derrota, furada atrás de furada. Talvez você ainda não aprendeu a abrir, né? Eu tenho um quadrinho lá em casa que fala We are better together, que é nós somos melhores juntos. Eu sempre penso isso. E a gente sempre fala, né? Puxa, como casar com a pessoa certa é uma bênção na vida. Gente, como eu sou melhor depois que eu casei com meu marido. Então, por exemplo, a minha mensagem está melhor porque meu marido maravilhoso fez slides para mim. E daí você pode, enquanto eu estou falando, você acompanhando ali. Se eu fosse sozinha, primeiro que eu não estaria aqui. Segundo que eu não teria slide. Metade da palavra não estaria isso. Então, como é melhor a gente junto? Como é melhor a gente poder caminhar com pessoas? Então, obrigada, amor, por ter feito os slides. Eu preciso de uma família que chora comigo. Tem momentos na nossa vida que a gente não deveria passar sozinho. Às vezes você está passando por uma situação difícil, talvez você perdeu alguém, talvez você está com uma situação complicada, uma situação de doença, e você sofre sozinho. A gente tem, né, uns amigos que passaram tempos muito difíceis, né? A esposa estava no hospital e a gente falou, puxa, essa é a hora da gente ser família, a gente chorar junto. Então peguei as filhas, ficaram lá em casa, né, uns dias, daí dei banho, cortei a unha, deixei bem bonitinha, falei, isso é o que a minha amiga iria querer fazer, né? O Tiago foi lá, falou com o amigo, saiu, tomaram café, conversaram. Eu compartilhei as comidinhas da vovó que a minha mãe fazia para os meus filhos, para os filhos dela, porque é importante quando a gente está vivendo em comunidade, a gente tá junto, a gente pedir ajuda. Gente, se você está passando por alguma situação, peça ajuda. É muito importante isso, a gente saber pedir ajuda, sabe? A gente não precisa esperar com que a pessoa adivinhe o que a gente está passando. Quero dar uma dica aqui. Se você quer um tempo, você é menina, você quer um tempo comigo, não espera eu adivinhar. Venha pedir tempo comigo. Se você quer uma oração, não espera eu adivinhar. Até babei aqui. Não espera eu adivinhar que você quer uma oração. Peça a oração. Se você quer que eu te mande mensagem perguntando se você está bem, peça. Gente, é tão melhor quando a pessoa vira e fala, pastora, eu quero ter um tempo comigo, do que virar e falar, pastora, você nunca tem tempo comigo. Mas, gente, eu não vou adivinhar. Se eu peço para o meu marido quando eu preciso ter tempo com ele, né? Então, faça isso. Se você é menino, quer um tempo com o pastor, faça isso também. Se ele não te responder no WhatsApp, manda para mim. Ele está melhor. Né? Está tentando. Está tentando, né, amor? Está conseguindo a maior parte das vezes. Se ele te deixou no vácuo, manda de novo. Fala, pastor, você me deixou no vácuo. Não fica com mimimi. Fala, me deixou no vácuo, me responde. Que daí ele vai te responder. Em nome de Jesus. Então, isso é maturidade. Né? Em vez de você ficar mal com o pastor, com a pastora, vem e fala. Tá? A gente é bem acessível. A gente aqui ama vocês. A gente está aqui para vocês. Viver em comunidade é a resposta de Deus para o desespero. Romanos 12:15 fala, alegrem-se com os que alegram, chorem com os que choram. Às vezes quando a gente está num lugar e a pessoa começa a chorar, a gente fica tudo estranho. Meu Deus, a pessoa chorou. Gente, se a pessoa está chorando, para e ora pela pessoa, chora junto, abraça, dá um ombro amigo. A gente não precisa ficar mal com que a pessoa está chorando. Chora junto, vai, abraça. Isso é bíblico. É muito importante. Você está com vontade de chorar, chora. E a gente é bíblico, chora com os que choram. Então, às vezes é isso. A gente não vai conseguir resolver o problema da pessoa. Mas muitas vezes a gente vai conseguir fazer com que a pessoa passe esse momento difícil de uma maneira melhor, né, mais confortável.
1 Tessalonicenses 5:11 fala: portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Então é nosso papel a gente animar as pessoas, a gente edificar uns aos outros. E para finalizar, a gente precisa de uma família que compartilha experiências. Viver em igreja é o privilégio que a gente tem da gente compartilhar as experiências uns aos outros, a gente criar memória, a gente viver histórias, a gente viver histórias de amor, a gente viver histórias engraçadas, a gente, compartilhar essas experiências. João 13:35 fala: o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Nós precisamos amar uns aos outros. Isso é muito importante, né? A gente sair daqui, a gente fala: puxa, eu amo os meus irmãos, eu amo as pessoas daqui. A gente viver experiência que vai gerar salvação, né? O pessoal ali do Impacto, cada vez que vão, que saem, que falam de Jesus, voltam mais amando ao outro, não volta, Thaís? Mais unidos, mais tipo, puxa, como é legal a gente viver junto essas experiências, né? Então, assim, a gente jogar junto, participar da Holy League, ir fazer piquenique no parque, a gente fazer essas coisas são formas da gente amar uns aos outros, da gente se aproximar. E talvez você está aqui nessa noite e você ainda não tem compartilhado experiências com essa família espiritual, porque você ainda não entregou sua vida a Jesus, você ainda não está participando dessa vida, né? Às vezes você está olhando e fala: estão falando de igreja, de família, mas eu não me sinto família. Quero convidar todo mundo a ficar de pé, ficar no seu lugar. Talvez você ainda não encontrou, né, Jesus. Talvez em algum momento você se afastou desse caminho. E hoje é o dia de você se conectar a essa família, né? Talvez pela primeira vez ou novamente, através de uma simples oração. Então eu quero convidar todo mundo a você abrir a sua mão. Deus, Ele não te criou para você viver sozinho, para você viver por você mesmo. Jesus entregou o seu Filho para morrer por você nessa noite, para que a gente possa ser chamado filhos de Deus, para que a gente possa ser família de Deus. Então, com a sua mão aberta, isso é uma simbologia do seu coração aberto. Repete comigo essa oração, fala: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu te peço, venha na minha vida, venha ser Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero mais andar sozinho. Eu quero ser família com a Tua família. Faz de mim um filho Teu, que eu faça parte dessa família, em nome de Jesus.